Oi pessoal, fala Terceirão. Nós estamos aqui na nossa primeira aula de hidrocarbonetos. Vamos entrar agora em hidrocarboneto. Lembra que na aula passada a gente falou de cadeias carbônicas. Agora a gente vai se aprofundar mais em funções. E nós vamos direto para não perder muito tempo, né? São aulas curtas, né? Para lhe ajudar nesse processo agora. Então vamos lá, hidrocarbonetos. Lembrando que hidrocarboneto é constituído apenas por dois tipos de elemento químico, né? Ou seja, dois tipos de átomo, que é o carbono e o hidrogênio. A representação química do átomo de carbono é o elemento C e a representação química do átomo de hidrogênio é o elemento H, todos maiúsculos, né? E aqui nós vimos, ó, são cadeias, que é uma cadeia, e essas cadeias representam hidrocarboneto. Por quê? Porque você observa que tudo só tem C e H, só tem dois tipos de elemento químico. Então tudo que só tem C e H é chamado de hidrocarboneto químico. O que é hidrocarboneto? Hidrocarboneto, na verdade, é o esqueleto da orgânica, é o que dá sustentação para tudo que a gente vai ver na frente. Lembra, é importantíssimo você entender hidrocarboneto. As outras funções que nós vamos ver mais na frente dependem desse entendimento, tá certo? Vamos lá para a classificação dos hidrocarbonetos. Pessoal, a classificação ela é bem extensa, mas para o nosso entendimento, para ensino médio, nós necessitamos basicamente desses 7 hidrocarbonetos: alcano, alcenos, alcinos, alcadieno, ciclano ou cicloalcano, que é a mesma coisa, cicleno ou cicloalcenos, ó, cicleno ou cicloalceno, que é a mesma coisa, ou aromático. Esses são os 7 hidrocarbonetos. Importantíssimo ele, fundamental. Então nós observamos, ó, nos alcanos aqui, ó, dá para perceber que só tem tracinho, no alceno tem uma dupla, no alcino tem uma tripla, alcadieno tem, ó, 2 duplas, ciclano é fechado, mas só com tracinho, cicleno também é fechado, igual o ciclano, só que a diferença é que tem uma dupla. E os aromáticos são sempre esse composto aromático, né? Ó, sempre 6 carbono na forma de um hexágono, sempre. Isso é um aromático, tá certo? Então nós vamos dando continuidade, vamos falar de hidrocarbonetos abertos, que são a mesma coisa de alifáticos. Pessoal, nós temos 4 hidrocarbonetos abertos, que é o alcano, o alceno, o alcino e o alcadiano. Obrigatoriamente os alcanos entre carbono só pode ter ligação simples. O que é isso? Tracinho entre carbono. Podemos esquecer isso não, que nós chamamos lá nas cadeias de saturadas, né? Ligações saturadas. Esses tracinhos entre carbono representam os alcanos. O alceno ele tem que ter dupla. Pessoal, nesse caso só uma dupla, 2 tracinhos. Então toda vez que tiver uma dupla, eu posso ter 1000 ligações simples, não importa. Se tiver uma dupla, ela já é alceno. Essa mesma visão serve para alcino. Alcino é ligação tripla, quer dizer o que? 3 tracinhos. O máximo de ligação entre 2 átomos de carbono é tripla. E os alcinos também eu posso ter uma cadeia longa, e essa cadeia longa eu posso ter várias ligações simples, mas se eu tiver uma tripla entre carbono, ela é chamada de alcino. Já os alcadieno obrigatoriamente tem que ter 2 duplas. Alcadieno, 2 duplas. Eu vou ter cadeias longas, que vai ter ligações, muitas ligações simples, que é tracinho, mas se nela tiver 2 duplas, obrigatoriamente elas vão ser alcadieno. Já os ciclos de cadeias fechadas, né? Tá? Ciclo de cadeias fechadas são as cadeias fechadas, que são os ciclenos e os ciclos, começar pelos ciclanos, né? E os ciclos alcanos. O que é isso? São cadeias fechadas, só que só tem tracinho entre os carbonos. E a menor cadeia fechada é com 3 carbono, que forma um triângulo, depois com 4 carbono, que forma um quadrado, 5 carbono, que forma um pentágono, e 6 carbono, que forma um hexágono, e assim sucessivamente. Mas só pode ter tracinho para ser alcano. Se tiver uma dupla, aí já vai ser cicleno, que nós podemos também chamar de cicloalceno, mesma coisa. Já os aromáticos, obrigatoriamente, tem que ter um formato de hexágono, 6 carbono. Aqui eu coloquei na forma de linha, né? Melhor para visualizar, quer dizer o que? Cada curvinha dessa aqui representa um carbono, tá certo? Isso é aromático.
Ou o núcleo aromático, ou anel benzeno, né, ou benzênico, ele vai ter uma bolinha dentro que representa uma ressonância das ligações entre átomos de carbono. Aqui nós temos a fórmula geral dos hidrocarbonetos. Importante a fórmula geral. Por quê, professor? Porque através da fórmula geral, tu pode já saber quantos H tu vai precisar para estabilizar uma cadeia. Por exemplo, se eu tivesse 10 carbono e a cadeia for de alcanos, é só eu multiplicar esse 10 por 2, somado com mais 2. 2 vezes 10, 20, com 2 dá 22. Então, uma cadeia que tem 10 carbono, obrigatoriamente ele tem que ter 22H. É assim que funciona. Então, essa fórmula é só dos alcanos. Essa fórmula aqui, já pertence tanto aos alcenos como ciclano, pertence aos dois, alceno e ciclano. E essa aqui já pertence aos alcinos, alcadienos e ciclenos. Professor, os aromáticos? Não, os aromáticos têm fórmula fixa, nunca muda, é C6H6, tá? Não tem essa fórmula geral não, por isso que é importante a gente frisar isso. Então, todas essas fórmulas aqui, no caso do alceno, vamos supor que eu tenho 4 carbonos na cadeia, eu quero saber quantos H eu preciso, é só multiplicar por 2. 4 vezes 2 dá 8, então o que significa o quê? Que ela não tem essa somazinha aqui, só multiplica por 2 o total de carbono. Essa aqui, além de tu multiplicar por 2, tu diminui de 2, é o contrário dos alcanos. Se eu tenho uma cadeia com 10 carbono de alcino, vai dar 2 vezes 10, 20, menos 2, 18, por isso que vai dar 18 aqui. Legal, né? Interessante isso aí. Fica atento, veja essas questões aí, essas explicações com calma, vai ser fundamental para o decorrer das aulas, tá certo? Então, aqui, importantíssimo isso pra gente, nomenclatura. Tudo que nós vamos fazer de cadeia, ela vai ter que ter nome. Para ela ter nome, tu é obrigado a saber esses prefixos. Isso aqui é seu, alunão ou terceirão, isso aqui é seu, é com você. Tem que memorizar isso aí, anotar, bote na frente da sua casa aí, dentro numa cartolina, numa faixa, não importa, é com você. Olha só, um carbono, esse umzinho quer dizer carbono, um carbono quer dizer MET. MET quer dizer um carbono, o nome MET é um carbono. For 2 carbono é ET, 3 carbono é prop, 4 carbono é but e 5 carbono é pent, isso é seu. 6 carbono é ex, 7 carbono é hept, 8 carbono é oct, 9 carbono é non e 10 é dec. Pessoal, isso é o mínimo necessário que você precisa, certo? Mas tem mais? Tem 11, um dec, 12, dodeca, 13, trideca, 14, tetradeca, 15, pentadeca, 16, hexadeca, 17, heptadeca, 18, octadeca, 19, nonadeca e 20, eicos. E aí vai sucessivamente. Mas para você, para o seu ensino médio aí, você para Enem só precisa desses 10. Por isso que não é coisa tão complicada não. Fique atento aí. Importantíssimo esses prefixos para você saber a quantidade de carbono que tem na cadeia e o nome que representa essa cadeia, de acordo com esses prefixos. Olhão nisso, olhão, não esqueça disso. Só se eu tiver 4 carbono, 4 é but, Se eu tiver 6 carbono, ex. 9 carbono, nono. E se eu tiver 1, não é MET. Não pode esquecer isso aqui, é com você, com você. Vamos para a próxima aí, Tipo de ligação entre carbono. Pessoal, tudo aqui ela tem um sentido, uma classificaçãozinha. Aqueles tracinhos entre carbono significa, se eu tiver só tracinho, quer dizer, ligações simples. Se eu tiver uma dupla, significa ligação dupla. Se eu tiver uma tripla, ligação tripla. Se eu tiver 2 duplas, ligação dupla. Então, só ligações simples, ligação dupla, ligação tripla, in. E ligação que tem 2 duplas, cadeia que tem 2 duplas, vai ser dien. Esse nome é com você. Só para tracinho, dupla, in, tripla e dien, 2 duplas. Tá? Não esqueça isso. Toda essa matéria, todos esses hidrocarbonetos, obrigatoriamente eles terminam em O. Por exemplo, metano, etano, propano, butano, hexano, tudo termina em O. Esse O representa os hidrocarbonetos, esse conteúdo que a gente está vendo. Por exemplo, um carbono é o quê? MET. Como só tem tracinho, mas dá metano. Aqui tem 2 traços, mas como é 2 carbono, ET.
dois traços é en, mas ó, eteno. Lindo, né? Olha aqui, ó, só um tracinho, et, dois carbonos, só um tracinho é an, mas ó, etano. Aqui, ó, três carbono, prop, mais um tracinho en, mas ó, propeno. Aqui, ó, propano, 3 carbono e só tracinho. Aqui, ó, etino, 2 carbono e uma tripla, que é tripla. E aqui, ó, butano, 4 carbono e só tracinho. E aqui, propino, ó, propino. Aqui é uma tripla. A tripla veio pra cá, mas o lugar dela é aqui. Aqui, ó, 3 carbono e uma tripla. E aqui é pentano, 5 carbono e só tracinho. Tá certo? Esse é o nosso hidrocarboneto. Tá? Não esqueça, volte mais de uma vez, verifique isso aqui com calma, cuidado, é com você, tá certo? Daqui nós vamos nos aprofundar na classificação dos hidrocarbonetos daqui para frente, na aula 2, mas verifique isso, tá certo? A gente vai voltar a isso com calma na próxima aula, tá bom? Fique aí em paz, boa aula, até a segunda aula de hidrocarboneto, tchau!